Vamos lá, turminha. A gente vai fazer agora uma revisão sobre o aspecto quantitativo da eletrólise, tá? Eu vou realçar aqui para vocês os pontos mais importantes. Nós temos aqui o cloreto de magnésio, a eletrólise é ígnea, ou seja, na ausência de água, então vai ter o derretimento, o aquecimento, fusão, tá? O tempo que vai se passar essa operação, ela vai ocorrer em 5 horas, é a duração dela. A corrente que se passa é de 48.250 amperes, né? Aqui ficou fragmentado, tá? Peço perdão. E aí a gente tem os dados, que é a massa molar do nosso magnésio e 1 mol de elétrons, que tem a carga igual a 96.500 coulomb, tá? O que é que eu preciso que vocês lembrem? Eu estou pegando aqui o cloreto de magnésio. E o que é que eu quero dessa questão? Eu quero a massa de magnésio metálico em quilos que será produzida, né? Quando a gente tiver uma corrente de 48.250 amperes e esse processo ocorrer aí com 5 horas de duração. Então vamos lá. Lembre que toda vez que eu tenho 1 mol de elétrons, né, eu tenho uma carga de 96.500 coulomb. Isso equivale a 1 Faraday, tá? Não esquece disso, tudo bem? Se você lembra disso, vamos lá raciocinar agora um pouquinho. Nós temos aqui a nossa cuba eletrolítica. Não precisa fazer isso, mas é só para a gente ter uma visão um pouco mais ampla do processo. Eu só peguei aqui o polo negativo da nossa cuba eletrolítica porque é onde o magnésio vai se depositar. Porque quando eu colocar o nosso MgCl2 aqui, lembre que a gente vai ter a decomposição desse cara e eu vou ter aqui a formação de quem? Mg2+. É o NOx dele, né? Magnésio família 2A, a carga dele é mais 2. Esse Mg2+, vai aqui, ó, ganhar elétrons, tudo bem? E quando ele ganha elétrons, veja, esse Mg2+, ao ganhar 2 mols de elétrons, se converte em magnésio metálico. Então veja que a gente vai ter a deposição de magnésio metálico aqui. Eu quero saber que massa é essa. É isso que a questão quer. Tudo bem? Lembre, quando nós queremos achar a carga, basta a gente pegar a corrente e multiplicar pelo tempo. Lembre que a corrente em ampere e o tempo em segundos. Tudo certo? O que é que eu já tenho aqui? Eu já tenho que nós temos 2 mols de elétrons necessários para produzir 1 mol de magnésio metálico. Como 1 mol de elétrons me dá uma carga de 96.500 coulomb e eu tenho 2 mols, então preciso multiplicar esse número de mols, que são 2 mols de elétrons, pela carga de 1 mol, que é 96.500. Pois quando isso acontecer, eu vou ter 1 mol de magnésio e a massa em 1 mol de magnésio é a sua massa molar. Eu vou ter 24 gramas. Contudo, eu quero saber a massa de magnésio que eu vou produzir aqui no nosso eletrodo quando passar uma corrente de 48.250 amperes e um tempo de 5 horas. Como é que eu acho, então, a carga? Porque se aqui é coulomb, embaixo também tem que ser coulomb. Como é que eu acho carga? Eu multiplico a amperagem pelo tempo. Quem é aqui, gente, nossa amperagem? Nossa amperagem é 48.250. Quem é o tempo? O tempo está em horas, mas eu tenho que deixar em segundos. Não esquece disso, não dá bobeira. Lembre que 1 hora tem 3.600 segundos, logo 5 horas vai ter isso aqui 5 vezes, né? E aí a gente vai chegar a um valor de 18.000, tudo bem? Esse aqui é o tempo em segundos referente a 5 horas. Então eu vou multiplicar aqui 48.250 amperes vezes 18.000 segundos e chego no valor bem grandão, né? Olha para cá, para esse cidadãozinho. Obviamente você colocaria em notação, mas eu estou colocando o valor aqui só para ficar didático, tá? Então quando a gente pegar esse númerozinho aqui, absurdo, esse númerozinho aqui grande, a gente já tem então aqui a carga. Então veja, sempre esse doisinho aqui, turma, não esquece, é o número de mols de elétrons necessário para formar 1 mol do meu metal. Como a carga dele é mais 2, a cada 1 mol de Mg2+, eu preciso de 2 mols de elétrons para formar 1 mol de magnésio metálico. Então, se 1 mol tem 96.500 coulomb, então eu preciso aqui multiplicar por 2, porque eu preciso de 2 mols de elétrons e não de 1, para produzir 1 mol de magnésio metálico, e a massa em 1 mol é a massa molar, ou seja, para produzir 24 gramas.
Contudo, qual é a massa de magnésio que eu vou produzir quando passar essa carga? E como é que eu acho essa carga? Multiplicando a corrente pelo tempo. Se a gente fizer essa continha aqui, a gente vai chegar a um valor igual a 108.000 gramas. Tudo bem? Coulomb vai embora com Coulomb, então a gente vai ter aqui um valor em gramas. Só que ele quer em quilo. Como ele quer em quilo, basta dividir por 1000. A gente chega a um valor aqui, turma, de 108 quilos de magnésio produzido, tá? Galera, preste muita atenção. Se você quiser usar fórmula, não tem problema nenhum, tá? Sempre que ele pedir a massa do metal produzida, basta você fazer isso aqui, ó. Veja, a massa, tempo vezes a corrente, vezes a massa molar, dividido pelo NOx, vezes 96.500 Coulomb, que é a constante de Faraday. Ele é porque a fórmula é essa, eu chamo de Meltin número 96.500. Porque olha, quem é esse X? M é a massa. Quem foi esse valor aqui? Esse valor aqui foi o I vezes o T. Esse I vezes T aqui, eu multipliquei por quem? Por 24, que foi quem? A massa molar. Então veja que I vezes T multiplica a massa molar. I vezes T multiplica a massa molar. E se divide por quem? Pelo NOx. Veja que aqui é o número de mols, mas o número de mols é sempre o NOx do cara, multiplicado pela constante de Faraday. NOx, constante de Faraday. Então, se a gente utiliza essa fórmula aqui, a gente mata as questões que aparecem sobre aspectos quantitativos de eletrólise, a maioria delas, tá? Então, espero que vocês tenham entendido, gostado. Nosso gabarito aqui, letra E.